que eu vou falar agora não é de uma forma pejorativa, mas para construir o que eu quero te perguntar. O Inter termina 2022 também empolgando a torcida, e 2023 ele decepciona. Né? Isso eu tô falando de campo, assim. 2023 o Inter também termina empolgando, de certa forma, pelo fim da Libertadores e se acredita que a gente tem uma base legal para começar o próximo ano e o nosso começo de ano, de novo, não é bom. E aí eu tô falando de campo, presidente. O Inter termina mais um ano empolgando muito. O Inter tá jogando muito bem. Tá trazendo assim um relato de torcedor. Estar na arquibancada do Beira-Rio voltou a ser algo gratificante, prazeroso. A gente brinca aqui, o jogador chuta a bola longe do gol, o torcedor aplaude. A gente brinca aqui isso. Isso é demais, é incrível. O público aumentou, né? Então, e aí tem essa situação, por exemplo, e a gente põe Vitão e Wesley porque são jogadores importantes nesse ecossistema atual do time do Inter. O Wesley é um grande protagonista da temporada do Inter, com irregularidade principalmente. Para campo, como tu vai fazer? Porque tirar o Vitão e o Wesley e trazer de repente um outro jogador, e não tô aqui dizendo, vamos supor que eles foram vendidos porque chegaram propostas. A gente está pensando nas finanças. Mas aí, pro campo, mesmo que a gente tenha um plano B, ainda são incertos. Por exemplo, a gente tem o Alário, que era um dos grandes nomes e não rendeu o que a gente esperava no ano. Como faz para pensar no campo, presidente, para que essa expectativa que de novo está sendo criada, ela não seja quebrada já no Campeonato Gaúcho? E digo mais, porque não é nem a questão de vencer o Gauchão, mas é a gente não ter essa quebra de expectativa, por exemplo, numa campanha que acaba numa semifinal, por exemplo. Vini, tu tem toda a razão. Esse é talvez o maior dilema que uma gestão tenha, né? Porque todo mundo quer ganhar. Sabe que para ganhar precisa ter grupo forte, precisa ter equipe, né? E precisa... Agora, essa equipe, esse grupo forte, só sobrevive os 12 meses se você tiver uma condição financeira para manter essa equipe. Senão você acaba criando uma bolha e no meio do caminho, porque futebol não é só isso. No meio do caminho, se dá alguma coisa errada, fica o quê? Fica a conta e não vem o resultado. Então é sempre um dilema. Né? Por exemplo, nós de 23 para 24, nós quase não saiu nenhum jogador. Pelo contrário, chegaram, Borré, chegou o Fernando, chegou o Thiago Maia. E nós não conseguimos. Tá, teve a enchente, para mim foi fundamental isso. Né? Acho que foi importante a enchente, embora antes da enchente a gente não tenha ganho o Campeonato Gaúcho. Mas acredito que a gente estava num processo, né, de acertar isso, e aí entramos numa espiral, talvez até mental. Né? E aí eu falo mental não é dos jogadores, mas da comissão técnica principalmente, de ter se abalado com aquilo, né, por não ter ganho aquela Libertadores que estava, vamos dizer assim, com uma expectativa gigantesca. Estava perto. Estava muito perto. E aí depois vem o Gaúcho, a gente nos pênaltis é eliminado. Né? Então aquilo, eu acho que deu um abalo mental, que a enchente acabou de empurrar tudo. Na comissão técnica, o senhor acha? Na comissão. Ali no CUDE, nos profissionais ali. Na comissão e, consequentemente, claro, no ambiente. passa para os jogadores. Isso, desculpe te interromper, mas eu preciso te interromper. Isso tá me lembrando a tua coletiva no dia que o Eduardo Cudê saiu. Porque você toca nessa... Eu estava numa observação e aí começaram a pipocar. Falou com quem? Não, eu estou observando... Ou seja, você estava vendo... E desculpa, Marco, até interpretaram errado. Tanto me deu uma chance aqui que eu nunca tive de falar isso, né? Em algum momento disseram, não, o presidente foi ouvir os jogadores. Eu não fui ouvir os jogadores. Pois é, disseram isso. Ficou essa impressão. Pô, a impressão errada. Quando eu falei na entrevista, exatamente, eu estou observando e eu estou vendo. Estou sentindo que o grupo, estou vendo uma conversa aqui, uma conversa ali, e eu estou sentindo que perdeu a liga. Mas não fui perguntar para o jogador, que eu acho que isso é um amadorismo. Senão tu entrega a chave para o jogador. Claro. E não existe isso. Mas, na época, alguns interpretaram disso. Então, aproveito para dizer isso. Mas ali foi um sentimento exatamente assim, de uma comissão técnica que tem o seu trabalho. E foi a comissão, no final do ano, extremamente elogiada. Né? E nós tínhamos uma eleição no final do ano onde os candidatos, cada um queria mostrar que era mais amigo do treinador. Né? De tamanho era a paixão pelo treinador. Né? Ele foi um agente da campanha. Ele acabou sendo um agente da campanha. Exatamente. Então, assim, um treinador que tem capacidade, na minha opinião, né? Mas que emocionalmente ali a gente teve um abalo. Né? Teve um abalo com esses dois campeonatos que, na nossa opinião, eram campeonatos que a gente tinha condições de ter ganho e não ganhamos. E aí veio a enchente e foi uma pá de cal nesse negócio. Empurrou mais ainda para baixo. Bom, aí era necessário, nós tínhamos uma decisão contra o Racing,
né? E a gente trocou a comissão técnica no meio de duas decisões. Rosário Central. Central. Contra o Rosário. Isso. Né? E a gente trocou a comissão técnica, independentemente daquele momento, porque a gente sabia que o pior do que estava não ia ficar. Pior do que estava não ia ficar. Esse era um diagnóstico teu. Era um diagnóstico, não vai ficar pior. Com certeza, com o Pablo vindo, né, do Sub-20, ele vai fazer um jogo diferente, porque ele vai ser um fato novo ali que vai ajudar. E de fato, eu acho até que a gente reagiu um pouco, não foi suficiente para classificar. E aí a chegada do Roger é uma outra história que vocês já acompanharam. Então, o momento importante ali de definição, né, e a gente entra, né, aí eu vou te responder, a gente não mudou os jogadores e a gente teve esse problema. E a gente não teve, diferente deste ano, né, na minha opinião, embora a gente tenha recuperado o final do ano passado no Brasileiro, a gente ganhou acho que as últimas 4 ou 5 partidas. Sim, mas perdeu ali algumas para o América. Mas a gente não estava com desempenho como a gente está esse ano. Esse ano é outra pegada. Então, isso nos dá uma expectativa, né, um pouco mais positiva do que as outras. Mas a história não pode se repetir. E aí, qual é o nosso trabalho? Né? É equilibrar essas questões, Vini. Eu sei que para o torcedor isso não interessa. O torcedor quer saber do Vitão, do Bernabé, do Wesley, do Thiago Maia, todos. E mais alguns se pudesse. Só que a realidade, para a gente poder manter o projeto de pé, ela não permite isso. A gente vai ter que fazer outras transformações para fazer isso.